Pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 14, Partículas do Átomo. Pessoal, essa aula vai ser uma aula muito, mas muito viajada. Então, para a galera que não tem imaginação tão fértil, talvez possa encontrar um pouco de dificuldade para acompanhar a aula de hoje. Mas pra galera que tem imaginação fértil, essa aula vai ser um prato cheio, porque vai ser muito, mas muito legal. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Algumas pessoas confundem, né? Ou pode achar que, tipo, partículas do átomo, aí pode pensar assim, mas se tá falando de partículas, necessariamente tem que ser do átomo. Não, não é bem assim. Nós entenderemos aqui, pessoal, partículas como sendo uma coisa muito pequena em relação a uma outra coisa muito grande. Por exemplo, uma formiga em relação ao nosso planeta, a formiga é uma partícula, beleza? O nosso planeta em relação ao tamanho do Sol, né, não é uma partícula, né, não chega a ser uma partícula, mas, por exemplo, eu Emerson, em comparação ao nosso Sol, eu sou uma partícula perto dele. Então nós entenderemos partículas como sendo algo muito, mas muito pequeno. Quando comparado com algo muito grande. Beleza? Então vamos começar a dar uma viajada aqui. Então vamos imaginar aqui, pessoal, um dedo, né? Imaginemos que esse seja meu dedo. Beleza? E aqui, neste canto aqui, nós temos um observador olhando para essa pontinha aqui do dedo. Beleza? Então, né, agora eu te convido a entrar neste mundo de imaginação para nós entendermos o que é átomos e o que são as partículas subatômicas. Então, tá aqui o observador olhando pro dedo, né, lembrando que, né, que pode ser meu dedo, né, e observando aqui deste lado, certo? Se nós tivéssemos a capacidade de dar um zoom e aumentar 10 vezes mais essa capacidade de observação, nós veríamos que aqui, nessa pontinha aqui do dedo, é cheio de porozinhos, é cheio de buraquinhos, beleza? E a nossa viagem começa a partir de um desses buraquinhos. Então vamos supor que eu escolhi esse quadradinho aqui, ó. Então, através desse quadradinho, eu vou pegar, né, o nosso super olho ou a nossa super câmera e vou dar um zoom e vou aumentar 100 vezes essa área. E nós chegaremos até aqui, então, beleza? Nós chegaremos aqui, aí aqui eu estou vendo nossas veias, né, e o nosso sangue correndo por dentro dos nossos tecidos celulares, né, do nosso tecido celular, não, pela nossa pele, né? Então tá aqui o sangue correndo dentro das veias que nós temos dentro da pele. Tranquilo, pessoal? E se essa veia aqui, né, eu viesse aqui nesse pedacinho aqui, num pontinho qualquer, pode ser aqui nesse pontinho aqui que eu estou riscando, e eu viesse aumentando e desse um zoom de 1000 vezes. Então eu chegaria e veria uma hemácia do nosso sangue, né, que são os nossos glóbulos vermelhos, né? Então a essa hemácia eu vou aumentar numa proporção que, para representar por valores numéricos, ficará um pouquinho complicado. Então nós vamos passar a usar a notação da potência de 10, beleza? Aí nós aumentaremos até chegar aqui numa célula do corpo humano, né? A menor porção de um ser vivo, né? Então nós chegamos a uma célula, beleza? Só que se eu vim aqui na membrana celular, nessa parede celular aqui, ó, aonde que eu vou pôr aqui, pra pontinha da minha caneta tá apontando aqui pra vocês, e eu viesse e aumentasse um tamanho, aumentasse até o tamanho de 1 nanômetro. Tá aqui então. Nós chegaríamos num negocinho chamado moléculas, que vai ser um dos temas discutidos na nossa aula de hoje. Então, pessoal, na escala nanométrica, que é essa escala 1,0 vezes 10 a 9, ou seja, ela é muito menor, né? Na verdade,
esse 1,0 vezes 19, eu estou aumentando a potência da minha câmera. Beleza, pessoal? Mas nós temos que lembrar que nós estamos numa escala aqui microscópica, tá? Então que esses valores aqui, eles são negativos, tá? Os valores dos nossos expoentes, eles estão diminuindo o tamanho aqui, tá? Esse valor positivo aqui é justamente para nós trabalharmos o aumento da nossa super câmera, tranquilo? Então eu aumentei a nossa câmera para que ela conseguisse chegar na escala nanométrica, para que ela conseguisse chegar nas moléculas, beleza? Então, se eu fosse diminuir mais ainda, se eu fosse aumentar agora a minha câmera para ela chegar até a escala de picômetro, que é 1,0 vezes 10 a menos 12, tá? Embora aqui eu representei por 1,0 vezes 10 a 12, porque é pelo aumento da nossa câmera, beleza? Então, viajando aqui, legal de novo, seria como se eu tivesse pegado um pedacinho dessa molécula e tivesse aumentado, e tivesse chegado até aqui, nesse negocinho que nós chamamos de átomo. Que é o enfoque deste capítulo dessa playlist. Então, pessoal, um átomo, nós falamos que é a menor porção da matéria, é a menor partícula da matéria. Ele que constitui tudo que nós temos no nosso corpo humano, ele é o que constitui tudo quanto é tipo de material que nós temos. Nós temos no universo afora, constitui as estrelas, constitui a menor porção dos móveis das suas casas, constitui a menor porção da água que nós bebemos, do ar que nós respiramos e da nossa pele, do nosso corpo humano. Uma porção de átomos juntos damos origem ao que nós chamamos de moléculas. Então, as moléculas, ela é como se fosse um aglomerado de átomos. Beleza, pessoal? Só que as moléculas, elas podem ser subdivididas em átomos. E os átomos é uma partícula tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que não tem como ser divisível. Beleza? Bom, isso é até a época que descobriram. Mas algumas aulas mais à frente, quando tivermos com um pouco mais de conhecimento, nós falaremos em quais situações o átomo pode ser dividido. Tranquilo, pessoal? Mas isso ainda não vem ao caso agora. Então, pessoal, um átomo, ele é constituído de algumas partículas. E essas partículas são os nêutrons, os prótons e os elétrons. Essas são as partículas que constituem o átomo, né? Para entender esse de nosso estudo, por enquanto, né, nós precisaremos saber, no decorrer, identificar quantos átomos, quantos prótons ou quantos nêutrons, quantos prótons e quantos elétrons nós temos em uma espécie química. Como nós saberemos isso? Pela arma mais poderosa de um químico, que é a tabela periódica. Mesmo ainda nós não sabendo usar a tabela periódica como um todo, nós já podemos começar a fazer uso desse instrumento. Então, olha só. Aqui eu tenho para vocês a representação de um elemento. O elemento que eu escolhi é do átomo de carbono, beleza? Então aqui na tabela periódica, né? Depois eu vou ensinar mais sobre isso, mas por enquanto eu quero que vocês saibam o seguinte. Identificar lá o carbono. Vou escrever aqui. Vocês identificaram lá na tabela periódica o carbono. Vocês vão ver um númerozão grandão mais em cima e um númerozinho menor mais embaixo. Esse númerozão grandão, que geralmente vem quebrado e nós sempre arredondamos eles, nós chamamos de massa atômica. Ou simplesmente de massa mesmo. E este daqui é o número atômico. Bom, então a dúvida que pode pintar é a seguinte: quando saber
que será a massa atômica e quando saber quem será o número atômico? Bom, a massa atômica, geralmente, ela é aquela que possui o maior número, beleza? Já o número atômico, ele é aquele que possui o menorzinho, beleza? Um menor número. A massa atômica, ela é representada pela letra A, ou seja, a massa atômica do carbono aqui é igual a 12. E o número atômico do carbono, que é representado aqui pela letra Z, é igual a 6. Beleza? O número atômico, pessoal, ele indica a quantidade de prótons, que é representado pela letra P+, que deverá ser igual à quantidade de elétrons contida naquele átomo. Beleza? Então o número atômico representa a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que eu tenho válidos para as espécies neutras. Na aula de número 19, eu vou ensinar para vocês casos aonde que o número atômico não é igual ao número de elétrons. Mas vamos deixar isso mais para frente um tiquinho, né? Beleza. A massa atômica, então, pessoal, ela nos dá uma ferramenta muito importante. Por quê? A massa atômica, ela é a soma do número de prótons com a quantidade de nêutrons que nós temos. Então, por exemplo, se fosse para me determinar aqui no carbono qual seria a quantidade de nêutrons que eu tinha, bastava eu lançar esse próton que está aqui positivo para o lado de lá. Então, eu quero saber quantos nêutrons tem no átomo de carbono. Basta então agora substituir valores. A massa atômica do carbono é 12 e ele possui 6 prótons, beleza? Logo, eu posso concluir que o número de nêutrons que eu tenho para o átomo de carbono é 6. Beleza, pessoal? Então tá aí, né? Essa nossa viagem no mundo microscópico foi justamente para falar de prótons, nêutrons e elétrons, que são as primeiras partículas a constituir o átomo. Só que eu pergunto para vocês, como? Por quê? Quem? Com qual objetivo? Querem saber todas essas respostas? Então confiram na nossa aula de número 15, quando vocês descobrirem a história da evolução atômica. Beleza? Forte abraço e eu espero vocês lá. Até já!